Eu convido o nosso vingador, ministro Flávio Dino, para estar entre nós, que não pertence à SWAT, pelo que eu sei. Ministro, muito bem-vindo aqui a Fórum. Muito obrigado pela presença. Queria agradecer ao senhor e agradecer a toda a sua equipe, principalmente a Lorena, que viabilizou a sua participação hoje. Muito obrigado a você, Felipe. Quero saudar também a Ana e todos aqueles que nos acompanham pela Fórum, inclusive o Renato Rovai. Ministro, antes da gente ir em alguns assuntos um pouco mais sérios, eu queria cumprimentá-lo por aquelas participações no Senado, e principalmente por essa que eu brinquei, mas é muito sério. A gente aqui no programa trata o humor com muita seriedade, porque é preciso que se trate dessa maneira. A gente tem até um quadro aqui que a gente vai mostrar mais tarde, que se chama Tomando os Memes de Produção. A gente mostra memes feitos pela nossa audiência que combatem diretamente esse discurso de ódio, que também é feito com memes pelas redes bolsonaristas. E, nesse sentido, eu acho que o senhor foi muito feliz do ponto de vista da comunicação, quando respondeu ao senador Marcos Duval, aquele falso SWAT, dizendo que se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Isso gerou muitos memes. E a pergunta que eu queria encaminhar ao senhor é: o senhor tem uma equipe que se preocupa com isso, isso é instintivo seu? Como é que o senhor trabalha a sua comunicação institucional como ministro? Porque ela é muito boa, ela é muito eficiente, na minha opinião, é uma das melhores que a gente tem na esplanada dos ministérios. Bom, a Lorena e o Leitão estão vindo aqui, estão muito felizes, estão rindo os dois aqui, e vão transmitir com certeza a toda a equipe essa tua observação, Felipe. E, evidentemente, a experiência ensina, né? Então, a gente viveu um período de muito embate em outros momentos no nosso estado, no Maranhão, e isso treina um pouco para esse enfrentamento que fazemos cotidianamente à extrema-direita. E sempre tenho frisado exatamente o que você sublinha, de que o humor cumpre um papel também na desconstrução e enfatizar o ridículo que essas posições extremistas representam. Eu diria que tem uma inspiração um pouco no Nome da Rosa, em um debate que há lá no finalzinho do livro do Humberto Eco, sobre exatamente a sisudez e o guardião da suposta ortodoxia naquele momento, dizendo que o riso era algo perigoso, né? Então, é perigoso para quem? É perigoso exatamente para os autoritarismos, de um modo geral, inclusive, evidentemente, para esse extremismo de direita. Então, é um pouco a soma disso tudo, enfatizar aquilo que acabou viralizando. E onde eu ando agora é assim. Eu recentemente estive fazendo visita a vários estados. O último que eu fui foi Goiás e, de um modo geral, é o nosso vingador, são os Vingadores, enfim. E eu, claro que acho isso interessante, importante, porque é uma forma de você fazer com que a mensagem fundamental de emulação, de enfrentamento que deve ser feito, chegue a todas as pessoas. Eu queria passar a palavra para a Ana para fazer a segunda pergunta, mas é só pontuar que eu acho muito bom que o senhor cite Humberto Eco, que foi justamente quem disse que um dia os idiotas teriam voz também com a internet. Essa idiotização seria muito exemplificada, foi o que a gente viu realmente. Ana, por favor. É isso, Humberto Eco e o Saramago também nos orientaram sobre isso, sobre o que viria, né, no futuro. Ministro, nós estamos aqui na Fórum, está sendo produzido um documentário, você participa, sobre os fatídicos eventos e fatos do 8 de janeiro aqui em Brasília. Eu estou aqui em Brasília, inclusive estava no meio da rua naquele dia, consegui observar uma parte ali da mobilização. Não só esse documentário, mas outros materiais têm sido produzidos no sentido de tentar compreender aqueles eventos que eu acho que são dos mais graves, né, nos nossos 200 anos aí de independência e no nosso período de república, de ataques ao poder central, né, digamos, do Brasil. O senhor acha que ainda há muito a ser descoberto sobre como se chegou a esse 8 de janeiro, ou já estão, a institucionalidade pública brasileira já tem os elementos suficientes para desnudar a cadeia causal que levou até aqueles fatos? É um processo em curso, bastante avançado, Ana, mas ainda em andamento.
porque nós temos as formalidades legais. Naturalmente, eu, como militante político, como testemunha ocular da história, tenho a minha leitura, mas nenhum julgamento jurídico formal é feito com base em puras subjetividades. Então, eu tenho a minha visão, eu tenho a concatenação dos fatos desde antes, na verdade, da eleição em si. Quer dizer, essa ideia de vale tudo, ela se estabeleceu muito antes do 8 de janeiro. Então, 8 de janeiro seria apenas uma espécie de ápice de um ethos, de um paradigma de que pelo poder tudo vale. Então, eu tenho essa avaliação política, eu tenho uma leitura política, agora, evidentemente, os processos jurídicos formais têm as suas próprias etapas, exatamente para que haja validade das conclusões que, paulatinamente, são extraídas e emanadas dessa institucionalidade pública, como você mencionou. Então, nós temos isto em andamento, observando sempre o direito de defesa, o princípio do contraditório, para que a verdade real encontre a sua projeção na verdade formal, na verdade dos autos, dos processos. Já há milhares de ações em andamento em várias partes do Brasil, não só em Brasília. Há também centenas de inquéritos policiais em vários estados, diligências investigatórias em andamento. Então, daqui a alguns anos, com certeza, essa parte jurídico-formal estará adequadamente resolvida. Agora, teremos também, Ana, você como especialista em relações internacionais, sabe que a abertura vindoura, futura dos arquivos diplomáticos também vai revelar muito sobre o 8 de janeiro. Quer dizer, quando nós tivemos a abertura dos arquivos diplomáticos relativos ao golpe de 64, que foi possível, por exemplo, identificar todos os diálogos bilaterais que houve naquele momento. E eu não tenho nenhuma dúvida de que a futura abertura de arquivos diplomáticos, nos períodos legais de cada um dos países, vai acabar mostrando como houve, sim, uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Eu faço questão de enfatizar isso porque há versões que acham que eram arruaças isoladas. Não, foram vândalos que atravessaram a esplanada espontaneamente e resolveram desabafar. Não. Pode até ter tido isso de uma pessoa ou outra, mas havia um engendramento, havia uma arquitetura, havia uma urdidura, um planejamento. E isto os processos vão mostrando, e também quando os arquivos diplomáticos forem revelados daqui a algumas décadas, talvez eu próprio não esteja mais aqui, porque eu já tenho 55 anos, mas com certeza você, Felipe, e a Ana estarão para ajudar a contar o fim da história, o fim dessa história do dia 8 de janeiro. Ministro, um pouco antes do senhor entrar, eu estava dizendo que concordava muito com essa sua visão de capítulos do golpe, que não foi uma coisa exclusivamente do dia 8 de janeiro, é uma coisa em pequenos capítulos, é quase um folhetim do século XIX, tem um gancho para o capítulo seguinte. Né? Eu diria que Balzac escreveu isso, quase balzaquiano, com perdão, Balzac, por tudo que eu estou falando de você, o golpe. Mas é que vem ali desde 7 de setembro de 2021 aquele esgarçamento, aquele discurso na Paulista dizendo que não vai cumprir decisões judiciais, depois vem a cartinha do Temer pedindo desculpa por ele, etc. Aí vem tudo que aconteceu, Brasília, na cerimônia de diplomação, o aeroporto, tudo isso é um contínuo, né? Em capítulos que culmina com 8 de janeiro e que, na minha opinião, não terminou. A gente tem aí nas sombras, né? Tem covardes que continuam nas sombras. Acho, inclusive, que é uma frase sua. Dá para soltar aí a matéria, botar aí na tela, Gui, por favor, sobre os covardes nas sombras? Flávio Dino manda recado para golpistas. Covardes que estão nas sombras serão revelados. E essa era a minha pergunta, ministro. De que modo serão revelados? Quando serão revelados? Quando é que a gente vai ficar sabendo? Pode tirar aí, Gui, por favor. A gente conversou aqui na Fórum na quarta-feira, por exemplo, sobre os blogueiros de Bolsonaro que moram na Flórida, que não só incitaram ao golpe, como um deles, neto do ex-presidente Figueiredo, falou em guerra civil. Ele disse, ao vivo, numa emissora de TV,
concessão pública, querem uma guerra civil, que tem uma guerra civil. Esses caras estão nas sombras aí e se julgam inimputáveis. Eles são inimputáveis, ministro? Quando é que eles vão sair das sombras e quando será dada a luz a esses crimes que eles cometeram? Eu ontem escrevi isso no Twitter, que a revista Fórum gentilmente repercutiu, exatamente para sublinhar que tudo nessa gente é fake. Até a suposta atitude valentona, né? São valentões fake, e valentões que não resistem, de fato, a um debate público, não suportam a luz. É como se fossem condes Dráculas da democracia. Vivem de sugar as veias da democracia, mas nas sombras, na escuridão. Não suportam a luz. Não vêm a público para o debate. E quando são convocados, por exemplo, para CPIs, por que eles não apresentam as teses deles? Por que eles não apresentam as versões dele? Ou quando vão depor na Polícia Federal? Claro que eu respeito muito o direito constitucional ao silêncio. Como jurista, sou obrigado e tenho convicção mesmo que é uma atitude juridicamente legítima. Agora, do ponto de vista político, mostra exatamente isso. São covardes que incitaram pessoas a essas marchas desvairadas, marchas milicianizadas, e que agora ficam escondidos. Enquanto tem pessoas presas, enquanto tem pessoas respondendo a processo, e essa gente escondida. Então, você tem que desintocar essa gente perigosa. Por quê? Primeiro, por imperativo de justiça, e depois por uma atitude preventiva. Porque, progressivamente, nós vamos isolando o bolsonarismo político. Mas o mundo institucional, esse mundo que eu estou vendo aqui, nesse momento da janela do Ministério da Justiça, é um fragmento, é um recorte da realidade, não é a realidade inteira. Então, o que se passa na Câmara, ou no Senado, ou no Supremo, ou o fato de nós termos despejado esta gente do Palácio do Planalto, não significa nenhum tipo de triunfalismo, de uma vitória definitiva. Não. É preciso você enxergar que, sim, o paradigma democrático venceu, a Constituição venceu, você tem, de fato, uma frente ampla democrática construída muito duramente, porque lá atrás, quando muitos falavam de frente ampla, eram minoritários. Eu lembro de debates que eu travei há 4 ou 5 anos atrás, defendendo frente ampla e sendo duramente questionado, dizendo uma frente ampla com quem, para quê, e etc. E a realidade mostrou que foi uma tese justa, que foi apontada inicialmente pelo PCdoB da companheira Ana Prestes, que apresentou essa tese ainda em 2016, 2017. Então, essa tese, de fato, se revelou acertada e se revelou vitoriosa, eleitoral e politicamente. Agora, nós temos a dimensão que eu tenho chamado do bolsonarismo social, que é o bolsonarismo desinstitucionalizado, que não está em lugar algum, mas está ao mesmo tempo em todo lugar. É difuso. Ele está nos poros da sociedade, está entranhado nos grupos de WhatsApp das famílias, nas conversas de mesa de bar, está entranhado em instituições da sociedade, de pessoas que estão mais ou menos, nesse momento, silentes, mas mantendo o mesmo sistema de crenças, por mais exótico que crescentemente ele pareça ser. Então, é preciso ter uma continuidade, Felipe, dessa atitude dialógica, uma atitude respeitosa e uma atitude dialógica para a gente ir consagrando a vitória da democracia e tirando essa gente das sombras. É um caminho fundamental. Ministro, inclusive, essas pessoas estiveram reunidas ontem em Brasília. Tem um jornalista aqui da Fórum, Mauro Lopes, que deu um furo ontem sobre uma passeata, uma reunião de bolsonaristas armamentistas, inclusive com a participação do Eduardo Bolsonaro, defendendo a questão do uso de armas
E uma das falas, inclusive, é de que os professores doutrinadores seriam mais perigosos do que os traficantes. O que você tem a dizer sobre esse ato que aconteceu ontem aqui em Brasília? Há, a meu ver, dois aspectos ali presentes. Um, que é esquisito, é estranho, com o qual eu não tenho concordância, mas que está acobertado pelo manto da liberdade de expressão, que são exatamente as pessoas que acham que a legislação sobre armas deve ser flexível, deve ser segundo os padrões dos Estados Unidos. Isso é um direito de livre expressão de ideias, por mais eventualmente esquisitas que elas sejam. Agora, a questão é que isso funciona como uma espécie de cavalo de Troia. Quer dizer, dentro vai exatamente esse conjunto de discursos violentos, belicistas, preconceituosos, foi o que nós vimos aqui. Então, hoje, pela manhã, eu pedi ao diretor-geral da Polícia Federal que analise os discursos para verificar se houve ali o cometimento, eventualmente, de 2 ou mais crimes, mas, sobretudo, 2. Incitação a crime, incitação à prática criminosa, e o outro se chama apologia de fato criminoso. É quando você enaltece, por exemplo, um traficante, quando você enaltece o 8 de janeiro, que já há uma definição jurídica de que foram atos criminosos de atos ilegais. Lembremos que houve inquérito, essas pessoas foram indiciadas, houve denúncia do Ministério Público, essas denúncias foram recebidas e ações penais tramitam no Supremo. Então, se você enaltece, por exemplo, alguém que cometeu um crime, qualquer que seja ele, você está cometendo um crime. Então, a Polícia Federal recebeu essa determinação. Repito, as pessoas podem defender, não, a sociedade tem que andar cada um com 10 fuzis dentro do carro. Não é uma tese, obviamente, correta, em nenhum sentido. Mas a pessoa pode defender. Agora, se ela disser, a pessoa deve andar com 10 fuzis para matar, atirar no professor da escola, como aparentemente houve um discurso nessa linha, de que as pessoas deveriam estar armadas para resistir à política, aos governos. Ora, mas resistir na bala? Ou é resistir no voto? É resistir segundo os procedimentos que a Constituição estabelece? A pessoa pode não gostar do governo, mas ela vai matar quem ganhou a eleição? Então, são fronteiras que eu sempre digo que há muitas decisões hoje judiciais importantes em que essa gente se esconde indevidamente atrás da liberdade de expressão. Então, a pessoa pode dizer, eu não gosto do Lula. Pode. Mas a pessoa não pode dizer, eu não gosto do Lula e por isso quero dar um tiro nele. Essa é a diferença entre liberdade de expressão e crime. Ministro, eu estava tentando fazer uma pergunta de uma forma um pouco mais educada aqui, eu vou fazê-lo para não comprometer o senhor, nem a mim, nem a Ana. Mas eu queria imaginar uma situação hipotética aqui. Vamos imaginar um ex-juiz, hipoteticamente, tá? Um ex-juiz que se elege senador e que depois de eleito ao Senado, é descoberto que ele usou um agente, um réu, como agente infiltrado durante 2 anos e meio para produzir provas ilegais contra outros réus de uma operação que ele comandava. Sendo isso descoberto, hipoteticamente, claro, esse juiz ele pode ter como pena máxima a pena, ex-juiz. Se ele fosse juiz, seria só aposentadoria compulsória. Ele agora, como senador, hipoteticamente, responde no STF, ou isso volta à primeira instância? E quais seriam as penas que um ex-juiz que cometeu esse tipo de crime poderia, caso condenado, no devido processo legal, por um juiz imparcial, ele poderia cumprir? Veja que esses temas, de modo geral, sobre a chamada Operação Lava Jato, continuam em evidência. O próprio Conselho Nacional de Justiça está, nesse momento, realizando apurações em relação a coisas que ocorreram em Curitiba e no próprio TRF da 4ª Região. Há um procedimento formal de correição, de investigação, de apuração, conduzido no âmbito do Conselho Nacional de Justiça.
É claro que o Conselho Nacional de Justiça não vai proferir decisões quanto a ex-magistrados, mas o exame dos fatos torna possível, quando isto for concluído, que haja ainda responsabilização de vários modos. Então, falando em tese, é claro que os destinatários de uma ação ilegítima por parte de um agente público podem, por exemplo, propor ações por dano material, por dano moral contra esse agente público. Nós podemos ter ações por improbidade administrativa, eventualmente, com base na Lei 8.429. Então, mesmo a responsabilidade penal é possível, à luz da Lei de Abuso de Autoridade, dependendo da época que os fatos ocorreram. Então, acho que a mensagem, Felipe, que eu posso deixar é de que, de um lado, justiça instantânea não existe, porque se ela é instantânea, ela já é injusta. Então, nós temos que sempre respeitar os procedimentos legais. Por outro lado, é claro que a lentidão, a morosidade, às vezes causa até uma exasperação, uma impaciência. Mas a mensagem que eu deixo a todos aqueles que estão nos acompanhando é que os procedimentos estão andando. Estão andando porque a lei manda, não é porque alguém quer, A quer ou B que deseja. Não é por isso. É porque a lei manda e há esses procedimentos de apuração em curso. Muito recentemente, nós vimos uma decisão em relação a um ex-deputado federal que foi procurador dessa Operação Lava Jato. E o fato de ter ocorrido ilegalidades e a abertura de processos disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público acabou determinando que houvesse a cassação desse mandato com reconhecimento da inelegibilidade. Então, é uma prova de que nós não temos, às vezes, a eficácia plena desses sistemas apuratórios, mas há alguma eficácia. E ela é crescente, então vamos continuar trabalhando dentro daquilo que a lei manda. Eu não sou justiceiro, nesse sentido comum da palavra, eu não sou vingador, a não ser como um meme em relação a esse grupo, mas posso afirmar que aquilo que cabe a mim, como ministro da Justiça e Segurança Pública, tem sido feito, inclusive, em colaboração com outros órgãos de apuração. Ministro, por falar na Lava Jato, eu sei que está terminando já seu tempo aqui com a gente. Esse é o cachorrinho da Ana, mas ele está bem. Vamos lá. A Mel, ela sempre participa aqui das lives. É o seguinte, um dos episódios mais tristes provocados pela Lava Jato foi a questão do Cancelier, né, do nosso reitor da UFSC, que em uma operação da Polícia Federal, em 2017, dentro do desdobramento da Lava Jato, fez uma acusação que agora o TCU acabou de arquivar por não houve prova nenhuma de que tenha havido nenhuma irregularidade das quais ele era acusado e que acabou resultando, inclusive, no seu suicídio. Eu acho que essa é uma das marcas mais tristes desse período que nós vivemos. Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Eu sei que você determinou a apuração, a gente sabe, já está na imprensa, e queria que você pudesse... E desculpa aqui pela participação da Mel. Você tem razão, Ana, e como professor que sou de uma universidade federal, no caso a Universidade Federal do Maranhão, sabemos todos que esses procedimentos acadêmicos, esses procedimentos de gestão acadêmica, de gestão universitária, são imensamente sérios. É claro que há, eventualmente, um desvio aqui, outro ali, e você tem que fazer a apuração cuidadosa. Mas, de um modo geral, as universidades lidam com escassez de recursos, com muitas dificuldades de implementar os seus programas. Então, apenas algo puramente ideológico, no mau sentido da palavra, pode justificar essa visão criminalizadora contra os professores, contra as professoras, contra a ciência, contra o saber, contra a academia, contra a universidade. Então, no fundo, isso contaminou essa apuração concreta. Eu quero dizer, portanto, que o extremismo ideológico de direita mata, no sentido literal da palavra, não apenas no sentido simbólico. A morte simbólica já é gravíssima.
a morte da liberdade de pensamento já é gravíssimo. Mas, quando isto é levado à enésima potência, resultou exatamente nisto. Uma operação que, ao criminalizar indevidamente, segundo o Tribunal de Contas da União, um gestor universitário, conduziu a uma tragédia. Então, hoje, o que eu fiz exatamente? Houve um fato importante, que foi a conclusão do órgão de controle da probidade dos procedimentos administrativos, no caso do Tribunal de Contas da União, dizendo que aquela irregularidade apontada na época, de fato, não se configurou à luz do controle externo constante da Constituição. Então, com base nesse fato, hoje eu estou enviando à Polícia Federal essa decisão do Tribunal de Contas da União, porque ela constitui um fato novo para que a Polícia Federal apure o que aconteceu na época, para que haja desdobramentos, eventualmente penais, se for o caso, e também análise disciplinar, porque no caso da Polícia Federal, houve integrantes da Polícia Federal, assim como houve integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário, que consideraram, na sua prática profissional, concreta naquele momento, de que havia graves irregularidades. Então, como o TCU disse que não há, e essa é a razão, eu não estou, portanto, pegando um tema do passado aleatoriamente, porque depois vem essas acusações todas, dessa gente que procura deslegitimar a ação de quem busca a aplicação da lei. Então, é uma atuação legítima porque ela é lastreada num fato novo, que foi a decisão do Tribunal de Contas da União. E ainda hoje esse ofício, essa representação minha está indo para a Polícia Federal, deve estar nesse momento aqui, até na minha mesa, que está lotada de papel, mas ainda hoje ela vai ser encaminhada, e aí eu, por intermédio das redes sociais, comunicarei, porque acho que é uma dimensão fundamental para o caso concreto, para que as pessoas possam, afinal, saber o que houve, mas também nessa visão que eu sempre enfatizo, a visão prospectiva, pedagógica, preventiva, para que essas páginas de trevas não se repitam no Brasil, porque as consequências são irreversíveis. Ministro, eu sei que... Ana e Felipe, quando eu vejo ontem, o Tribunal de Contas da União foi quinta-feira. Ontem, um político vai atacar quem? Os professores, novamente. Será que essa gente não aprende que cada discurso proferido ele produz consequências exatamente no estímulo a crimes? Então, você procurar agredir, demonizar, satanizar os professores e professoras é uma covardia, é uma deslealdade, é algo acanalhado. Exatamente quando, 72 horas antes, se mostrou aonde esse tipo de pensamento conduz. Por isso que nós temos que ter sempre muita firmeza, muita coragem. Eu posso, nesse período, ser criticado por tudo. E reconheço que todo mundo tem a exposição à crítica. Eu não tenho imunidade contra a crítica. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza. Não me acovardei. Não me omiti. Às vezes ficam colocando coisas. Não, o Flávio toda hora se mete e toda hora faz isso. Eu prefiro ser acusado, entre aspas, de agir, do que ser acusado de me omitir. Então, eu tenho coragem de enfrentar os temas difíceis. Exatamente porque você precisa proteger a sociedade. Proteger os professores, proteger as professoras, as universidades. E um caso como esse, grave, é uma forma de você também ver, quem sabe, se você previne outros atos de violência. Eu sei que a gente já está encaminhando para o final, ministro, o senhor tem com o seu horário, eu só queria fazer uma última pergunta dentro de um último comentário, exatamente no mesmo campo semântico do que o senhor está mencionando, porque
Eu sou professor há 23 anos, 19 deles aqui na Universidade Federal Fluminense, e foi aqui que um vereador do Rio de Janeiro, antes de ser vereador, invadiu o DCE para mostrar supostas arbitrariedades eróticas dentro do DCE, ou seja, um moralismo atroz que não se configurou, e esse vereador foi preso exatamente por estupro, por atos imorais, de gravar estupro dentro da sua própria residência. Ontem, o Eduardo Bolsonaro disse que professores são piores do que traficantes. Eu estou até com medo aqui de as pessoas terem medo de mim, que eu sou muito mais perigoso do que um traficante. Mas eu queria remeter a esse discurso de ódio ao que nós começamos no programa falando sobre a linguagem. Mais uma vez, elogiar a sua equipe de comunicação, na pessoa da Lorena e dos companheiros da Lorena, que eu sei que estão aí ao seu lado, pela competência com que gerem a sua comunicação. Porque aqui na UF, ministro, só para lembrar, a nossa audiência sabe disso, a gente faz uma pesquisa dentro de 100 grupos bolsonaristas e depois dentro de 100 grupos de controle de famílias, onde há bolsonaristas e não bolsonaristas. Então, a gente vê as fake news gestando no início. E depois a gente vê como é que elas têm efetividade ou não nas outras redes, nos outros grupos de WhatsApp. E a gente atribui grau de efetividade, que vai de 0 a 10. E nós percebemos, ministro, que quando o senhor entra, por exemplo, com alguns antídotos bem-humorados, como a questão dos Vingadores, o grau de efetividade das fake news diminui. Então, é uma forma também de combater as fake news, a sua presença e a maneira como o senhor se apresenta dentro das redes sociais, que tem uma dinâmica e uma linguagem própria. Então, a minha pergunta ao senhor e a minha consideração final é que essa linguagem ela poderia muito bem ser exercida por outros ministérios também. O senhor tem tomado essa frente, sei que não é sua atribuição, mas eu queria muito que o senhor, dentro das suas atribuições, conseguisse entender a magnitude que tem essa comunicação nesse combate ao crime de fake news. Mais uma vez elogiando a Lorena, né, e sua equipe, e pedindo que até nesse episódio contra os professores, essa comunicação também entre em jogo, não só as questões legais, mas as questões comunicacionais do seu ministério. Eu espero que isso seja possível, ministro. E, mais uma vez, agradeço muito o senhor ter tirado um pouco do seu tempo para estar aqui. Daqui a pouco nós vamos entrar com o quadro Tomando os Memes de Produção. Sei que o senhor não tem mais 2 minutos para assistir, mas queria muito que o senhor pudesse assistir e agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Felipe, a você, e quero agradecer também à Universidade Federal Fluminense. Recentemente eu estive em Niterói e anunciei uma série de parcerias, uma das quais é exatamente com a UF, sobre pesquisas que nós estamos apoiando, da Federal Fluminense e também da UFRJ, porque sabemos que o Rio de Janeiro é um estado marcado por muitos desafios, assim como o resto do Brasil, mas especialmente nesse tema da violência, as universidades são nossas parceiras, inclusive a Federal Fluminense. Quero agradecer também a Ana, uma alegria revê-la, e cumprimentar todos aqueles que nos acompanharam, para que a gente tenha essa atitude de, com serenidade, com tranquilidade, mas com vigor, com determinação, porque é uma tarefa realmente difícil, em tempos difíceis. Nós estamos aí há 100 anos do apogeu do nazifascismo europeu, décadas de 20 e 30 do século XX, e hoje a internet e todos os mecanismos de manipulação de afetos e de consciências trouxeram como subproduto, infelizmente, a emergência de um novo momento de extremismo político violento, avassalador por vezes. Então, essa atuação, como você mencionou, Felipe, na dimensão da comunicação pública, visa também se contrapor a essa infeliz atualidade que há num pensamento de matriz equivalente ao nazifascismo europeu do século XX. Então, e que do mesmo modo mata. Câmara de gás existiu materialmente, mas câmara de gás existe também hoje virtualmente. Basta olhar os ataques a escolas, basta olhar um incentivo a mutilações de adolescentes, um incentivo a suicídios. Isso não são câmaras de gases, entre aspas, que matam do mesmo jeito? Então,
Eu quero, mais uma vez, agradecer a revista Fórum, que eu conheço há algumas décadas, com certeza Felipe e Ana ainda eram bem jovenzinhos, ainda estavam brincando de carrinho e de outros brinquedos e brincadeiras, e eu já estava acompanhando o nascimento do trabalho da revista Fórum, e por isso sempre é uma alegria ver que esse trabalho já de décadas, de muitas décadas, persiste. Para mim é uma alegria poder prestar contas. Um dos deveres inerentes a um servidor público é prestar contas, é ter transparência para que você possa, inclusive, ajudar a que haja uma caminhada coletiva. Nenhum processo transformador depende apenas de indivíduos. Às vezes, os indivíduos têm um papel, não há dúvida, mas é preciso que isso seja um processo coletivo. Então, parabéns a vocês, abraço ao Renato Rovai. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, ministro. Olha, vários comentários chegaram aqui, depois a gente vai passar para a sua equipe também, a gente vai publicar aqui também mais tarde, para você ter um retorno também, a audiência bem elogiosa e questionadora também, depois vai chegar para você. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Muito obrigado, ministro, e continue na sua cruzada junto com os Vingadores. Espero que a SWAT não chegue muito perto. Eu estou, Felipe, empenhado nesse momento de deixar de ser o incrível Hulk e tentar virar outro personagem. Prazer, até mais. Um abraço.